Quem caminha nas grandes cidades brasileiras tem a impressão de que aumentou significativamente a quantidade de pessoas que vivem nas ruas. No programa Cidadania de hoje, nós vamos mostrar que essa não é uma percepção errada, é um fato. Nos últimos 10 anos, a população em situação de rua aumentou mais de 11 vezes. Quem vai nos ajudar a compreender este fenômeno é André Luiz Freitas Dias, que é coordenador do Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a População em Situação de Rua, da Universidade Federal de Minas Gerais. André, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Antes de falarmos dos números, eu queria lhe fazer uma pergunta inicial básica. Como é que se calcula, como é que se mede esse número de pessoas que vivem nas ruas? Vocês que trabalham com esse tema, que realizam pesquisas, que tipo de indicador, que tipo de instrumento usam para saber exatamente o número dessas pessoas que vivem na rua? Olá, Ronaldo. Muito obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui com vocês. Essa pergunta é uma pergunta fundamental e muito bem feita. E é preciso, né, que as pessoas compreendam que as prefeituras de todos, né, os municípios brasileiros realizam mensalmente uma série de atividades, principalmente ligadas às suas secretarias de assistência e desenvolvimento ou Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, uma série de atividades para encontrar as pessoas em situação de rua, né, nos seus territórios. Sabe, essas atividades, elas possibilitam não somente a visualização, né, dessas pessoas para uma melhor elaboração, implantação, monitoramento e avaliação de políticas públicas, como também garante aos municípios o repasse de recursos do governo federal. Desde 2012, nós tivemos no Brasil a inclusão da população em situação de rua no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal, uma extraordinária, né, base de dados, um instrumento de cidadania e de garantia de direitos, principalmente de acesso a políticas públicas sociais no nosso país. Então, o CAD Único é uma grande referência, uma grande conquista, né, da população brasileira e uma grande referência para todas as pessoas que têm, né, interesse em compreender melhor e contribuir para a garantia de direitos da população em situação de rua no país. Esses dados, né, no observatório, nós cruzamos uma série de dados, né, dados tanto de fontes oficiais e públicas, como do CAD Único, como alguns dados também primários, realizados por pesquisas que nós desenvolvemos, mas no caso desse último levantamento que nós fizemos, a nossa grande referência foi o CAD Único e os números que são alimentados pelas prefeituras de todos os municípios do nosso país. Nós fazemos o acompanhamento mensal das 5.571 né, prefeituras, 5.571 municípios, né, brasileiros no nosso país. Eu quero então mostrar os números, você acabou de citar, né, André, essa última pesquisa de vocês. Então nós temos que em 2013 havia 22.922 pessoas em situação de rua e em 2023 esse número saltou para 261.653 pessoas em situação de rua. Como eu disse na abertura do programa, esse número aumentou mais de 11 vezes. Eu quero lhe fazer uma pergunta. Esse aumento da população que vive nas ruas, que é perceptível, é visível, né, em todo o país, em todas as grandes cidades, ele tem alguma relação com a pandemia da Covid-19? Porque essa é a impressão que muitas pessoas têm. Depois da pandemia, aumentou o número de moradores de rua. Tem relação ou não tem? Ou não apenas essa relação? Muito boa pergunta, Ronaldo. Só para atualizar o telespectador, e trazer aqui para vocês, em exclusividade, um número muito atualizado.
agora, no último mês de fevereiro de 2024, foram registradas no Brasil 271.641 pessoas em situação de rua no CAD único. Então, você muito bem mostrou, né, o avanço, o crescimento desses números de registro de 2013 a 2023. Agora, em 2024, esse número ele já cresceu para 271.641 pessoas em situação de rua. E a tendência, Ronaldo, é que esse crescimento ele continue, né? Principalmente porque nós estamos falando, primeiro, de um fenômeno que tem uma relação direta, né, com violências estruturais no nosso país, né? E aqui eu cito especificamente uma violência histórica, que é a violência do racismo estrutural, que tantas marcas deixou e continua deixando na população negra brasileira. Eu digo isso, Ronaldo, porque após a abolição da escravidão em 1888, como muito bem nos dizia Abdias do Nascimento, a população negra brasileira, parte significativa dessa população, simplesmente foi despejada nas ruas da cidade sem políticas públicas estruturantes. Eu digo isso porque, não por uma coincidência, né, a cada 10 pessoas em situação de rua no nosso país, 7 são negras. Né? Nós temos uma porcentagem ainda maior, por exemplo, no estado de Minas Gerais, onde 80% da população em situação de rua é negra, Mato Grosso, onde 81% da população em situação de rua é negra, e nós temos, por exemplo, a Bahia, onde 93% da população em situação de rua é negra, e veja bem, Salvador, a sua capital, 95% da população em situação de rua é negra. Então, nós estamos falando de um fenômeno que tem uma relação direta, né, com uma violência histórica, estrutural no nosso país, mas também associada a outras violências estruturais que até o presente momento, Ronaldo, muito pouco foi feito no sentido de enfrentá-las ou no sentido de garantir os direitos da população em situação de rua no nosso país. E aqui, especificamente, eu falo da moradia, do trabalho e renda e da educação. Né? Nós não tivemos e nós não temos políticas públicas estruturantes de moradia, nós não tivemos e não temos políticas públicas ainda de trabalho e renda e de educação para a população em situação de rua no nosso país. Enquanto não houver investimentos nessas políticas estruturais, Ronaldo, o crescimento, infelizmente, o crescimento da população em situação de rua no país, ele continuará. Obviamente, esse fenômeno ele foi agravado com a pandemia, onde diversas pessoas e famílias perderam a sua moradia e perderam o seu emprego. Mas esse processo ele é histórico e essa violência estrutural, ela infelizmente nos acompanha já há bastante tempo. Muitas pessoas, e até o poder público em algumas cidades, acham que vão resolver esse problema recolhendo as pessoas na rua e colocando em abrigos. É comum a gente ver as pessoas andando com a gente pelas cidades dizendo: por que não coloca em abrigo? Por que não tira daqui? Isso é uma solução? Quer dizer, é possível uma prefeitura sair recolhendo a população em situação de rua e levando para abrigos? Em alguns casos isso é necessário? Isso seria uma política eficaz ou não? Eu queria saber a sua opinião. Bem, essa não somente, Ronaldo, ela não é uma solução, como configura-se, né, uma gravíssima violação de direitos. Né? É muito interessante que a população em situação de rua, historicamente, ela tem sido estigmatizada, ela tem sido silenciada, invisibilizada, criminalizada, encarcerada e também morta, né, nas grandes cidades e nas médias cidades do nosso país aí. Esse processo que hoje, né, percebe-se em algumas cidades de encarceramento, de internações, por exemplo, involuntárias, né, de pessoas em situação de rua,
é uma medida que, assim, já em diversos países já se comprovou ineficaz, sabe? E aqui eu acho que é importante destacar para as pessoas que a principal causa que leva as pessoas à situação de rua no país, né, em primeiro lugar, em todos os estudos, em todas as pesquisas realizadas no país, nós temos que a principal causa, né, que leva as pessoas à situação de rua no país são os conflitos familiares e os conflitos comunitários. O segundo fator que leva as pessoas à situação de rua no país, Ronaldo, é a perda de moradia ou a precarização de moradia. O terceiro fator é justamente a perda ou a precarização de trabalho, né, de geração de trabalho e renda. E somente em quarto lugar, nós temos, né, no caso, essa relação da população em situação de rua com o uso de substâncias, o uso prejudicial de álcool e outras drogas. Então, é interessante falarmos disso, porque, além dessas violências estruturais que eu mencionei, né, há pouco, é importantíssimo que as pessoas compreendam que esses três fatores, que eu mencionei, eles são os principais fatores que levam as pessoas à situação de rua no nosso país. Conflitos familiares e intracomunitários, perda de moradia ou precarização das moradias e perda ou precarização do trabalho e da geração de trabalho e renda. Então, o uso prejudicial de álcool e outras drogas, Ronaldo, é o quarto fator. Agora, uma vez as pessoas nas ruas, elas acabam se tornando, digamos, né, elas acabam ficando à revelia, muitas vezes, né, do tráfico de drogas, elas acabam ficando à revelia, né, de condições, outras condições de violências, né, e tem a sua sobrevivência dificultada. Então, essas medidas que você mencionou, elas não somente não são uma solução, como elas também configuram-se como uma gravíssima violação de direitos. Então, nós temos dois perfis diferentes dessa população de rua. As pessoas... tem se falado muito no Brasil, né, nos noticiários, sobre a Cracolândia em São Paulo. Existem outras Cracolândias também em outras grandes cidades. É diferente, não é? Eu queria que você explicasse. Você já começou a falar sobre isso, mas nós temos ali um perfil diferente de morador de rua, se comparado com aquele outro em que a gente vê famílias inteiras, crianças, pai, mãe, vivendo em barracos, nos canteiros e nas praças. São duas situações bem diferentes. Seria isso, André? Ronaldo, você tem razão. São situações diferentes, mas obviamente que em algum momento, como eu mencionei, elas acabam se aproximando justamente por conta da falha do Estado ou dos governos, justamente de promover direitos ou garantir direitos fundamentais a essas pessoas. Sabe, Ronaldo? Existem pesquisas que apontam que a cada dia, né, a cada mês e a cada dia que as pessoas ficam em situação de rua, elas são expostas a uma série de condições, né, justamente que impossibilitam a sua sobrevivência. Sabe, muitas vezes essas pessoas, elas são levadas a uma condição, sabe, de uso prejudicial de álcool e outras drogas, sabe, ou ao estabelecimento de um determinado relacionamento, né, justamente com toda essa comercialização e todo esse processo complexo estabelecido nas cidades, justamente para garantir a sua permanência e a sua sobrevivência ali nos locais. Isso nós temos acompanhado de perto, né, não somente na cidade de São Paulo, mas também no Rio de Janeiro, em Brasília, Belo Horizonte, tantas outras capitais e pequenas e médias cidades no país. E a gente tem visto, de fato, sabe, como que a população em situação de rua ela acaba se tornando
uma população alvo, sabe, uma população mais vulnerabilizada, inclusive para o tráfico de drogas, sabe? Então, como se não bastasse a falta de políticas públicas estruturantes, como se não faltasse, né, a oferta dessas políticas públicas que são garantidas conforme previsto na nossa Constituição de 1988, além disso, essas pessoas ainda ficam submetidas ao tráfico e a uma série de condições, digamos assim, né, de enfrentamento do crime ali na cidade. Ô André, parte da sociedade tem a visão de que o aumento da população em situação de rua representa também um aumento da violência. Nós não podemos negar que uma parte da sociedade pensa assim. E eu queria saber de você, a violência aumenta com o aumento da população de rua ou não há nenhuma relação? Essa é uma excelente pergunta, Ronaldo. Nós temos conversado bastante pelo observatório, com polícias militares em todos os estados brasileiros, justamente tentando analisar esses dados da segurança pública. E mais uma vez, é muito interessante observarmos, sabe, como que a população em situação de rua, essa população vulnerabilizada no nosso país, como que normalmente, quando ela se envolve em alguma condição, algum delito, é um delito muito pequeno, sabe? E o que a gente diz, isso inclusive em diálogo também com os ministérios públicos, tanto federal quanto estaduais, e as defensorias públicas da União e dos estados também, é muito interessante compreender, sabe, Ronaldo, que essa população que fica à revelia dessas condições também de violência e de criminalidade nas cidades, elas muitas vezes cometem pequenos delitos para sobrevivência ali naquelas cidades. Por exemplo, elas são muitas vezes presas, elas são detidas por pequenos delitos, a maioria, esmagadora maioria desses delitos sem prejuízo e sem ameaça à vida de outras pessoas. Né? Essas pessoas elas são presas e depois elas saem e acabam novamente submetidas a essas condições e voltam para a prisão, caracterizando o que o Ministério Público, muitas vezes, Ronaldo, tem chamado de uma porta giratória constante, sabe, nesse processo. Então, a pessoa está em situação de rua, comete um determinado delito, ela vai para o sistema penitenciário, aí, como o delito ele é de pouquíssima, né, ameaça à vida humana, essa pessoa ela acaba voltando para as ruas da cidade, mas, mais uma vez, sem políticas públicas estruturantes, ela não tem como sobreviver, e esse processo ele acaba envolvendo ali um ciclo realmente muito perigoso, que, mais uma vez, Ronaldo, eu acho que é importante destacar isso, esse ciclo de violências, a maior vítima desse ciclo de violências é a própria população em situação de rua, sabe? Então, apesar das pessoas terem essa percepção, né, da população em situação de rua enquanto uma condição de ameaça, eu garanto, né, para você, a partir das pesquisas e das evidências científicas que nós temos colhido, que as principais vítimas e as principais, né, as pessoas que principalmente sofrem com essas violências são as próprias pessoas em situação de rua. As pessoas que vivem nas ruas, elas são vítimas de preconceito. E é difícil impedir que isso aconteça, né? A parte da sociedade tem muito preconceito. Como é possível, em função desse preconceito, reinserir essas pessoas, por exemplo, no mercado de trabalho? Isso é difícil? É possível? É possível, desde que uma política pública estruturante, articulada com uma política de moradia, de saúde, assistência social e também, né, de educação, ela seja contemplada. Eu digo isso por dois fatores aqui fundamentais. O primeiro é que, em vários momentos, Ronaldo,
as pessoas em situação de rua, elas procuram emprego, né? E aqui é interessante que 87% da população em situação de rua no nosso país se encontra, né, numa faixa etária que a gente chama de idade laboral. 87% da população em situação de rua, né, se encontra numa faixa etária de 18 a 59 anos de idade, sabe? Então, são pessoas aptas e são pessoas dispostas ao trabalho que realizam uma série de trabalhos para a sua sobrevivência. Mas veja bem, muitas vezes essas pessoas procuram, né, e participam de entrevistas de emprego, e quando elas colocam na entrevista de emprego que não tem moradia fixa ou que moram, né, e frequentam um abrigo ou frequentam uma determinada república, essas pessoas, muitas vezes, elas são preteridas, sabe, nesses processos seletivos de trabalho. Uma segunda coisa que é muito importante de destacar, mais uma vez, falando da violência estrutural, é que a cada 10 pessoas em situação de rua no nosso país, 5 encontram-se, né, com grau de instrução fundamental incompleto, né, e aproximadamente 11% da população em situação de rua no nosso país ainda se encontra em condição de analfabetismo. Então, nós estamos falando de uma população que muitas vezes, né, as empresas, muitas vezes, né, abre-se ofertas e vagas de trabalho, mas essas vagas e ofertas de trabalho, elas muitas vezes não são preenchidas por essa população, né, por uma questão de formação, né, por uma questão de escolaridade dessas pessoas, ou muitas vezes por uma outra violência estrutural, que é a falta de moradia. Então, em vários países, né, que enfrentaram essa violência contra pessoas em situação de rua, né, e procuraram garantir os seus direitos fundamentais, as políticas públicas estruturantes foram pensadas sempre articulando moradia, trabalho e renda, educação, obviamente com o suporte, né, da saúde e da assistência social. Diversos países do mundo têm caminhado para essa saída, para essa solução, Ronaldo. Ô, André, você falou em educação e eu queria abordar, para finalizar a nossa conversa, o tema da infância. Nós temos muitas crianças vivendo nessa situação e qual é o prejuízo para o país, para o desenvolvimento das futuras gerações? Qual é o impacto da presença de tantas crianças vivendo nas ruas? Você havia me perguntado anteriormente a respeito da pandemia, né? E eu te respondi dizendo, né, que o fenômeno da população em situação de rua ele não teve origem na pandemia, né? Trata-se aí de um fenômeno marcado por violências estruturais, mas que obviamente na pandemia esse processo todo ele foi agravado. Eu entendo, Ronaldo, e a gente tem acompanhado isso de perto. Talvez o principal agravamento do fenômeno da população em situação de rua no país foi o aumento considerável de crianças, adolescentes e também de idosos em situação de rua nesses últimos tempos, né? Nós percebemos um crescimento e uma chegada muito significativa de famílias inteiras, né, de crianças, adolescentes, mulheres, né, homens e pessoas idosas, né, nessa situação de rua. E, de fato, você tem razão, nós estamos comprometendo gerações e mais gerações, né, ao permitir que isso ocorra ou ao permitir que isso continue ocorrendo nas nossas cidades. E, mais uma vez, sem políticas públicas estruturantes, Ronaldo, dificilmente o crescimento da população em situação de rua ele será diminuído ou ele será atenuado, sabe? Então, é de fundamental importância que seja oferecido e que seja garantido a essas famílias, às crianças, adolescentes, aos seus pais e às suas mães, condições, né, políticas públicas estruturantes, né, para garantir os seus direitos. E, para finalizar, Ronaldo,
Não adianta, como nós temos visto em diversas cidades, não adianta separar as crianças e os adolescentes de suas famílias, porque no final das contas, né, é toda a família que sofre a violência, né, e muitas vezes pensando ou com um discurso, né, do melhor interesse da criança e do adolescente, nós percebemos diversas outras violências sendo implantadas e reproduzidas nas cidades com a separação também compulsória, né, de crianças e adolescentes de suas famílias. As crianças e adolescentes, elas precisam ser cuidadas e precisam de um plano de atenção, né, junto com as suas famílias, junto com as mulheres, junto com as suas mães e junto com os seus pais também. André, muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado, Ronaldo. Um abraço. Eu conversei com o André Luiz Freitas Dias, que é coordenador do Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a População em Situação de Rua. Essa entrevista e todos os nossos programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/tv ou no nosso canal do YouTube. Se inscreva no nosso canal e tenha acesso a todo o conteúdo da TV Senado. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania.